Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudio Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, Lição dos Adultos, neste terceiro trimestre de 2022, quando estamos tratando sobre apologética, a defesa da fé. E o tema do trimestre fala dos ataques contra a Igreja de Cristo. E o subtema fala da sutileza de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Nós já estamos diante da lição número 1. Hoje o comentário vai ser um pouco rápido porque eu tenho necessidade. Este é o nosso quarto vídeo da semana. Tem mais 3 vídeos para trás e, querendo Deus, nós faremos mais 2 vídeos. Então você não deve ficar preso somente a este vídeo. Você deve observar os anteriores e os posteriores. E aproveite aí, já se inscreva, comente, curta, compartilhe e domingo próximo esteja na escola dominical. Vá aprender a palavra de Deus. A lição de número 1, que é a lição introdutória do trimestre, traz o título As sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Nós já fizemos a leitura da segunda, da terça e da quarta. Hoje, quinta-feira, nós leremos também, como ontem nós lemos, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Hoje nós leremos os versículos 1 e o versículo 3, 1 e 3 da primeira carta a Timóteo capítulo 4. A epígrafe da leitura de hoje diz: o ataque nas esferas espiritual e social. Eu farei leitura na tradução Revista Almeida e Corrigida, fazendo hoje uso da Bíblia Apologética. Vamos lá. Versículo de número 1, capítulo 4, primeira carta a Timóteo diz: mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé. Nós já explicamos ontem que apostatar é voltar atrás por um caminho que havia feito. A pessoa segue numa direção, de repente volta atrás. Aquele que deixa de ser e depois começa a escarnecer. Isto é um apóstata. Então, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, nós já explicamos ontem, e a doutrinas de demônios, certo? O que esses espíritos enganadores e essas doutrinas de demônios fazem? Versículo 3, vamos pular para o 3, que é a nossa leitura. Diz assim: proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Vamos lá. O título diz que o ataque é nas esferas espiritual e na esfera social. Deus criou o homem para a mulher. E qualquer um que analisar bem detalhadamente este detalhe vai ver que um homem encaixa perfeitamente numa mulher e vice-versa. Não existe um outro meio. Deus não criou o homem para viver só, pois está escrito, não é bom que o homem esteja só. Não criou o homem também para tentar criar conjunções diferentes, ligar uma mulher com a mulher ou um homem com o homem. Deus não criou. No entanto, nos últimos tempos, como também está escrito lá na carta aos Romanos, quando Paulo escreve e envia a carta para a irmã Febe, e aqui Timóteo é uma carta pastoral que Paulo está enviando para seu discípulo. Na época era pastor de Éfeso, Timóteo estava em Éfeso e Paulo estava em suas viagens missionárias. Eu não tive tempo para olhar onde exatamente ele estava, mas ele estava em suas viagens missionárias. E ele manda essa carta pastoral. Paulo também mandou outras cartas pastorais, mandou carta pastoral a Tito, orientando como é que Tito deveria fazer, e mandou também essa carta pastoral a Timóteo. E aqui ele diz que alguns haveriam de nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. E estes que apostatarão da fé haveriam de dar ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios, espíritos e doutrinas que levam os homens à abstinência do casamento, leva os homens a afastarem-se da vida sexual. Nós não vamos entrar em detalhes aqui, mas sabem que até pouco tempo o grande tchan do momento
eram aqueles que, por questão de religião, os padres aí, por exemplo, não casavam. Não vou entrar nos detalhes, porque a história diz por que eles não casavam. Uma vez eu conversando diretamente com o padre, ele me deu os detalhes pessoais do que ele recebeu no período em que ele estava se preparando para ser padre. Por que não deveria casar? Qual era a orientação da instituição? Mas veja que espíritos enganadores e doutrinas de demônios é que orientam a não casar. Nos dias atuais, quando Paulo escreveu a Roma, conforme eu disse, os homens estavam mudando a ordem natural das coisas, inflamando-se em suas próprias carnes, homem com homem cometendo torpeza. É o texto da carta aos Romanos. Se alguém aí achar ruim, pelo amor de Deus, não ache ruim comigo não. Ache ruim com Paulo, que foi quem escreveu a carta aos Romanos, e está escrito lá. Diz até que transformaram o Deus verdadeiro em imagem de animais. Se alguém achar ruim, vá para esse prisma aí, não venha, por favor, dizer nada comigo não. Perceba que é Deus quem está falando, conforme foi dito, por intermédio dos profetas. Quais são os profetas? Os que escreveram a Bíblia, pois a Bíblia é uma grande profecia. E aqui existe uma orientação. As sutilezas do inimigo, ele vem de várias fontes. Lá atrás, como eu disse, começou com a questão da abstinência total. Você não pode casar se você quiser seguir este segmento religioso. Mas odiernamente, mais próximos de nós, e eu admiro que quando eu era criança já existia, mas era muito pouco mesmo. Hoje a coisa está escancarada. A gente chega a ver filmagens que utilizam alguns candidatos aos cargos ao cargo majoritário do Brasil, majoritário do Brasil, em vídeos que são verdadeiras pornografias. E isto por quê? Porque dão ênfase, já criou-se dias, o dia do orgulho isso, o dia do não sei o quê. Por quê? Porque justamente estão dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Doutrina de demônio. Tem uma pessoa muito querida minha que disse, olha, eu graças a Deus aceitei Jesus e isto veio à minha mente. O Espírito Santo me esclareceu e eu não quero mais saber disso. E eu glorifico a Deus por isso. E aqui você perceba, proibindo o casamento, é a ordem que foi dada lá da instituição anterior que eu falei para vocês, e ordenando a abstinência dos manjares. Qual é a abstinência dos manjares? Justamente o sexo, o prazer sexual que Deus criou para que nós vivamos em família. É uma bênção que Deus criou para as nossas vidas. E disto eles dizem que o objetivo disto aí é prestar um culto de ações de graças, porque desta forma a pessoa não estaria contaminada e conseguiria adorar a Deus. Olha bem, leva para o campo da ação de graça usa o fator espiritual para atrapalhar um projeto que Deus criou lá no Éden. Sendo assim, são pequenas sutilezas que nós precisamos acordar, nós precisamos ficar alertas, porque, conforme a Bíblia Sagrada, são desvios daquilo que Deus criou padronizado para o homem, que é a constituição, a criação, a existência de família, a reprodução, pois a reprodução também mantém a humanidade. Tudo isso é sutileza que nós vamos trabalhar com elas domingo na Escola Bíblica Dominical. E você é nosso convidado a assistir. Hoje ficaremos por aqui porque o tempo é curto, porém amanhã, querendo Deus, nós falaremos sobre o versículo de número 5 desta mesma carta escrita por Paulo a Timóteo, que fala sobre o poder da palavra de Deus na oração. Então nós vamos entender outra sutileza também, desta vez não voltada para a abstinência, mas voltada para a oração. Tem alguns usando também da oração como se ele fosse um critério para isso ou aquilo, e a gente percebe que não passa de sutileza também. Deus te abençoe, se inscreva nesse canal, compartilhe, curta e envie para alguém. E aguarde os próximos vídeos porque vem coisa boa por aí. Paz do Senhor.